Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um painel que Desafio da Indústria da Moda, Desaceleração e Sustentabilidade. Como já foi apresentado, a gente vai compor essa mesa a Amanda Santos, que é CEO do selo Retece e escritora. Também temos a Nívia Araújo Pisolito, que é gerente de sustentabilidade da CIA Brasil. Também temos a Paula Lagrota, que é Head Nacional de Estratégia da Artplan e cofundadora da Kit Coach. E o Ciodurri, que é estilista e diretor criativo da Ciodurri Studio. Eu sou Heloísa Rocha, sou jornalista e sou idealizadora de um projeto chamado Moda em Rodas, que tem como principal foco a moda e a beleza inclusiva. Antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de pedir para a gente assistir um vídeo, que é um trecho do Atacama Fashion Week 2024, que foi organizado pela ONG Deserto Vestido e apoiado pelo Fashion Revolution e pelo Instituto Febre, sendo que toda a concepção criativa é da Artplan. Por favor. Foi organizado exatamente naquele ponto. O desfile nas areias do Atacama foi realizado pela ONG chilena Deserto Vestido. Preferem que as roupas cheguem nos aterros. Esse sistema Paula, a gente acabou de ver esse vídeo, foi um belo trabalho que a Artplan produziu. E, além dele, outros trabalhos também, diante de toda a sua experiência, também da empresa. Quais outros projetos, trabalhos vocês promovem para promover uma indústria da moda que desacelere e também seja mais sustentável? Obrigada, Heloísa. Bom, deixa eu fazer uma menção aqui, que ali, sentadinho ali na última fila, está a liderança criativa desse projeto, o Monte. Então, fazer aqui o ponto, porque esse projeto é super importante, a gente tem um carinho muito especial por ele, ele é um trabalho do qual a gente se orgulha muito. Eu acho que vou responder a sua pergunta, Heloísa, a partir dele mesmo, ou seja, o que a gente aprendeu e o que a gente levou para esse projeto, né? Ele tem feito o que a gente diz, uma carreira importante nas principais premiações de publicidade no mundo e aqui no Brasil também, e ele traz um negócio que é super importante para o assunto que a gente vai ter aqui, que é não implodir pontes, né? A gente trabalhou com um aspecto que é a máxima beleza, né? Aquilo que é um código de uma semana de moda, aquilo que mobiliza a nossa atenção, né? Mobiliza a nossa reflexão a partir do que é belo, do que gera desejo, né? E isso é uma coisa que a gente acredita muito, que é o nosso papel enquanto comunicadores nesse processo
de reflexão. Não sei se... Eu não gosto das respostas tão prontas sobre desaceleração. É claro que a gente precisa de uma desaceleração, mas o que a gente está vendo ali é bem mais do que só aceleração de consumo. O que a gente está vendo ali são questões mais profundas, que eu acho que o meu amigo Seu Duque vai falar um pouco, que é como a gente perdeu a relação com aquilo que é imaterial, com a roupa, no sentido do que ela traz para a gente como afeto, né? Se vocês lembrarem de algumas cenas que apareceram ali no Atacama Fashion Week, nesse desfile que a gente fez, é muito impressionante o monte, né, o acúmulo de roupas, né, de calças, camisas, sapatos, tênis, novos, com etiquetas penduradas. O que significa isso, né? Isso não é uma roupa que foi jogada fora. Isso é uma roupa que sequer foi vendida, né? Ela sequer chegou às mãos de alguém. Ela simplesmente foi produzida em excesso. É mais do que pensar em desaceleração de consumo. É pensar na capacidade de produção. O que a gente está produzindo? Para quem a gente está produzindo? Porque se esse lixo todo não é lixo, é roupa. E a prova de que é roupa é de que todos os looks que foram desfilados nessa semana de moda foram todos produzidos localmente pela estilista, pela Maya Ramos, com essas peças que foram selecionadas, curadas por ela ali, naquele lugar. Então, eu acho que o nosso papel aqui, né, estou falando aqui em nome da Arteplan, estou falando em nome do Monte, do time de criação, todo o time da Arteplan envolvido nisso, é como é que a gente traz para a linguagem do belo, né, que é a linguagem da moda, que é a linguagem da geração de desejo, uma reflexão que é absolutamente mais ampla do que simplesmente desacelerar o consumo, que é pensar na relação que a gente tem com as coisas, é pensar no afeto que a gente precisa reconstruir imaterialmente, né? Aquilo que é feito para durar, e também a desaceleração do consumo. Então, acho que esse é, enquanto comunicadores, já que nós não somos de moda, né, e também não somos de sustentabilidade, o que a gente pode entregar nesse esforço coletivo, né, para a indústria da moda, para a sustentabilidade, enquanto comunicadores, é essa reflexão de que não adianta implodir pontes, né? Vai ser através da beleza, vai ser através da estética, vai ser através dos códigos que geram desejo, que a gente vai fazer aí essa caída de ficha sobre uma nova forma de viver, de consumir, de entender o que é bonito, o que é para durar. Muito bem. Eu quero passar a próxima palavra para o senhor do Rio, para ele falar a mesma coisa, mas antes, eu gostaria de chamar vocês para assistir um vídeo, para a gente conhecer um pouco do seu trabalho. Por favor. A gente acabou de ver o belo trabalho, que é uma parte, né, do que é feito pela Sil do Rio Studio.
E é com base nele, senhor do Rio, de que forma vocês têm trabalhado para ver essa desaceleração e promover a sustentabilidade na indústria? Oi. Boa tarde, quase boa noite a todas, né, e a todos que estão aqui. Sou o senhor do Rio, sou Piratapuia do Alto Rio Negro, ou Cabeça do Cachorro, lá na ponta do Brasil, entre Colômbia e Brasil. Eu também, né, assim, nesse trabalho que eu tenho feito dentro da moda, né, isso eu sempre deixo bem claro, assim, para a gente não romantizar a ideia de que os conhecimentos milenares estão sendo passados de geração para geração, né. Nesse processo de atravessamento colonizatório também há uma desvalorização dos nossos conhecimentos milenares. Então, a partir desse trabalho que eu tenho me voltado para desacelerar, porque assim como todos da minha geração também são atravessados pela colonização, eu volto para casa, enquanto formado em administração de empresas, voltado para negócios, e volto a me conectar com o meu território, voltando para a roça, para a plantação da maniva, que é a planta da mandioca, né? E do acervo genético que temos hoje, mais de 200 variedades dentro do nosso território. E esse sistema todo hoje é chamado de Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, que é SAT-RN, considerado patrimônio imaterial conforme o IFAM. Acompanhando esse processo todo, assim, de entender a manualidade do tucum, o manejo com a cerâmica, por exemplo, milenar tucano, que é feita há mais de 4.000 anos dentro do meu território, e voltando para minha casa, isso me fez um processo de desacelerar e mostrar para as pessoas também que há outras possibilidades. Não só para pessoas não indígenas, acho que para o meu próprio território, para a minha própria comunidade, da juventude enxergar também o valor imaterial daquilo, sabe? Enquanto pessoas indígenas que passamos por diversos tipos de neocolonização e colonização, nós passamos a ver o belo, o que é externo. Não passamos a ver mais a manualidade da nossa mãe com o tucum, o belo do manejo que o acervo dentro de uma roça, que tem vários tipos de plantas e todas orgânicas, que não tem veneno, alimentando diariamente, milenarmente, nosso povo. Então, a moda, para além desse lugar, né, do belo, do desfile, da semana de moda, que todo mundo ama, também é um local de criar signos, né? De criar realmente esse lugar de o que a gente vai valorizar a partir de agora, né? E eu sempre reflito bastante nesse processo de desaceleração, de entender, por exemplo, do trabalho que é feito com a cerâmica tucano hoje, que eu trabalho dentro do meu projeto da Senhor do Rio Estúdio, de entender que todo o processo de respeito do processo de trabalho, desde a extração da argila, manuseio feito artesanalmente, isso dura tipo 20, 30, 40 dias, dependendo da situação, fora o transporte que é feito. Para chegar do território indígena, chega em São Gabriel da Cachoeira, de São Gabriel da Cachoeira chega em Manaus, que é a capital do Amazonas. Isso requer paciência, você entender os processos disso tudo. E hoje, na situação que estamos, quem tem paciência para esperar 20, 30 dias para que algo fique pronto? Quem tem paciência de entender que uma roça, para poder crescer, demora, 6 meses para poder ser colhida, 10 meses para ser mantida, e todo o processo, né? E eu fui ensinado, de uma certa forma, a me adaptar à colonização, de trabalhar em escritórios, de trabalhar na parte financeira. Trabalhei com isso durante 6 anos. Mas eu, voltando para casa, interessando com essas tecnologias junto com a minha mãe, para minha mãe foi uma grande felicidade, porque a vida dela é roça. A vida dela foi criada por isso, porque na época da minha época, nós não tínhamos esses benefícios sociais. A roça era a fonte do nosso alimento. Seja beiju, seja tapioca, seja a manicuera, seja a maniçoba, né, que é a folha, seja o pescado e tudo mais. E esses mesmos conhecimentos sendo desvalorizados hoje, o que podem segurar o nosso mundo, está acabando hoje com o processo de emergência climática. No momento que a gente passa por mudanças climáticas, da onde que a gente vai tirar o peixe? Da onde que a gente vai tirar uma colheita minimamente saudável, já que o solo está extremamente quente para poder dar um fruto saudável, por exemplo, né? O Alto Rio Negro, ele segura o mundo de uma certa forma com esse sistema, mas, independentemente das ações de proteção que está tendo lá, a gente está sofrendo da mesma forma. As mudanças estão acontecendo, outros tempos estão chegando. Então, como é que eu vou comunicar esses signos por meio do que eu crio dentro da moda? Então, acho que, enquanto pessoas que pensamos nessa circularidade, pessoas que estamos nesse lugar de pensar na sustentabilidade, não no sentido apenas do material, de inovação, mas, no final de tudo, dar uma vida digna para todas as pessoas que estão dentro do nosso círculo, dentro da nossa cadeia, é algo que também precisa ser pensado nesse processo de desaceleração. Se eu desacelero, preciso pagar justamente para aquela pessoa que vai precisar comprar sua comida,
seu arroz, enfim, sua gasolina para poder viajar, entrar no território e assim por diante. Então, o processo de desaceleração acontece para mim, particularmente na minha volta para casa, tanto é que hoje eu não moro mais em São Paulo, morei 3 anos em São Paulo, moro em Manaus e constantemente, agora, 4ª vez eu estou indo para o meu território trabalhar com as mulheres, com oficinas para valorizar nossos tingimentos naturais. Inclusive, dentro desse processo existe tecnologia maniocolo, que é a tecnologia à base de resíduo da casca de mandioca, que utilizo hoje nas minhas criações, nas pigmentações e também em outras formas de pigmentações para que a gente possa não deixar esse atravessamento do papel crepom sendo utilizado como material de pigmentação nos nossos tucuns. Então, um desafio bem maior, assim, muito local, e muito mais local do que fora disso. Então, acho que essa conexão que vocês veem hoje é algo que acontece, querendo ou não, a indústria da moda ela é de uma visão ocidental. Eu sempre vou estar na Semana de Moda, mas nunca assim, quero me desraizar do lugar de onde eu venho. Esse tem sido um trabalho muito constante. Mesmo que eu não tenha financiamento, mesmo tendo equilibrado minhas contas, tenho voltado constantemente para minha casa, para o meu território, com as mulheres, com as tecnologias da onde eu fui criado e como fui criado. E muito obrigada. Eu queria agora saber, através do selo Retes, né, Amanda, como é que você tem trabalhado para acontecer essa sustentabilidade na indústria da moda? Boa noite, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O selo Retes ele é um hub de circularidade e reciclagem. Então, entrando junto com essa conexão, né, ou essa desconexão da moda, eles falam muito do imaterial, e eu falo do material mesmo. A gente não consegue dar valor nem para o imaterial, nem para o material dentro da moda atualmente. Então, o resíduo que sobra ali, né, ele é entendido como um lixo, que ele é descartado de qualquer maneira, ou hoje ele é entendido quando a gente fala de uma relação comercial, porque a solução que o Hub traz são para empresas. Então, nessa relação B2B, né, a gente tira um pouco a figura do consumidor e traz a figura dessas empresas, porque a gente está falando de resíduos de pré-consumo, que são aqueles resíduos que são da parte de corte. Então, são essas sobras. Essas empresas entendem isso hoje como tire a responsabilidade da minha porta. E aí, a próxima responsabilidade é de quem? Né? A responsabilidade tem que ser de toda essa cadeia distribuída e, principalmente, já avisada, né, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que essa responsabilidade principal é dessa fonte geradora desse resíduo têxtil. E aí, falando de todos esses desenvolvimentos que a gente tem, e a gente teve até uma conversa aqui de bastidor, que a Paula falou a respeito da questão educacional. Então, não é um problema mais tecnológico. Tem tecnologia, e aí tem logística, e aí tem condição, e aí tem gente que já faz e que mostra o resultado disso. Então, o que falta? E a resposta do que falta é uma reeducação. E a gente precisa desacelerar para aprender. Né? Enquanto empresas, como que a gente vai ter mais conhecimento a respeito de sustentabilidade se não toma o tempo do que aquela coisa precisa para se reaprender? A gente está falando de processos produtivos escaláveis ou de pequena escala, que precisa de um tempo de reorganização do mesmo jeito, de uma mudança de cultura empresarial. Isso entra como uma desaceleração. Hoje, no Hub, a gente fez o lançamento em março desse ano, então é uma empresa muito nova. A gente está sendo mentorados pelo Senai, e todo esse desenvolvimento está sendo muito dificultoso, e não por questões técnicas, e nem por questões comerciais, né? Porque a gente sabe que as empresas têm condições de pagar por esse serviço, e aí faz-se uma conta, porque são todos quesitos muito técnicos, que a gente sai um pouco desse material na tratativa comercial, porque o que interessa, no final, para a empresa é quanto custa. Então, a gente fez uma metodologia de entender qual que é o custo dessa reeducação, dessa assessoria que a empresa presta. E aí a gente tem negativas de empresas que não querem se associar a esse movimento, a essa parceria, a essa gestão adequada, ambientalmente adequada dos resíduos têxteis, porque a gente faz uma certificação e já tem um sistema do governo que você joga toda essa documentação e essas informações e recebe um certificado. Para quê? Para fazer o incentivo de pesquisas no setor com dados reais. Então, a gente faz toda essa documentação. Chega na tratativa com a empresa grande, olha, o custo disso vai ser de 2 centavos por peça. A gente não vai poder fechar.
E aí, por que não vai poder fechar? Porque quando eu não reeduco o core da minha empresa para participar da sustentabilidade, eu estou sempre destinando nada. Então, qualquer custo é muito quando se destina a nada para se reaprender, para desacelerar e para tomar para si a responsabilidade que já está embutida, não só de um ponto de vista ética e moral, mas também legal, porque a gente tem uma legislação que direciona essa responsabilidade. Então, dentro do selo Restesse, a gente faz todo esse acompanhamento de assessoria, de reeducação, e hoje a gente tem uma adesão muito grande de micro e pequenas empresas. Essas empresas elas não eram atendidas pelas recicladoras por uma questão de logística, porque a pequena empresa, às vezes, ela gera 5 quilos de resíduo por mês, ou ela tem aquela rotatividade de coleção que ela é muito maior, né? A gente lança uma coleção a cada 6 meses, por exemplo. E aí tem a geração daquele resíduo que a recicladora não tem interesse comercial. Porque quando a gente fala de soluções para o comércio, tem que se pensar no interesse comercial desse material e da continuidade dele depois. Então, a gente começou a atender essas pequenas empresas e hoje mais de 90% dos clientes que a gente tem são elas. E aí, quando a gente fala de demanda, para a pequena empresa, isso é um custo muito maior proporcionalmente do que para a grande empresa. E mesmo assim, quem vem praticando essa conscientização, essa desaceleração, são as pequenas empresas. Hoje é como a gente entende o nosso trabalho e a gente queria, no começo, prestar um serviço, né? De, olha, vamos recolher o seu resíduo e aí passar uma questão educacional de para onde ele vai, como ele vai, e tem toda uma rastreabilidade dessa cadeia, com o desenvolvimento de processo inovador que a gente ainda não tem nessa indústria. E a gente acabou percebendo, com muito pouco tempo de projeto, que precisava ter uma comunicação voltada para chão de fábrica, que é uma grande dificuldade na moda. Porque mesmo quando a gente fala de adaptação de comunicação da moda, para onde que ela vai? Para o marketing. Só que o marketing ele não produz a peça que está ali. Ele não tem contato com esse resíduo. Então, como que a gente faz chegar essa comunicação do chão de fábrica até lá o marketing, sem que ela perca informações que são importantes para conscientizar, não só internamente, né, as pessoas que fazem parte desse processo produtivo, porque hoje a gente mudou bastante a qualificação profissional, né? Mas se a gente pegar essas pessoas que estão trabalhando, por exemplo, na área de corte, que é da onde são originários esses resíduos, são pessoas que têm formações de 10, 15 anos. Então, essa formação, ela não estava considerando o tema da sustentabilidade ainda. Então, a gente se tornou esse hub de reciclagem com esse adendo da assessoria para poder transformar essa cultura empresarial interna e fazer essa desaceleração, fazer a captação desses resíduos e conseguir destinar isso de maneira ambientalmente correta e através de uma cultura empresarial que ela seja prolongada. Não que eu quero tirar o problema da minha porta e não me interessa para que porta esse problema vai. Então, de entender que esse problema é de todos nós. E aí, entrando naqueles jargões que a gente já conhece bem da sustentabilidade, que não existe planeta B. Então, assim, a gente tem muito que mesclar essa responsabilidade comercial e empresarial com essa responsabilidade moral e ética, e isso tem que permear transversalmente toda a empresa. Então, hoje a gente trabalha nessa atuação de conscientização, de destinação e aí também de certificação. Por quê? Dentro da sustentabilidade, a gente caiu num cenário perigoso onde as falas elas são muito bem intencionadas. O marketing ele é muito bem intencionado. Mas como que a gente sabe desses resultados? A gente tem que acreditar só naquele discurso? Não dá mais para a gente ficar assim, né? Então, a gente vem permeando assim várias questões para trazer todo esse conjunto de soluções e conscientização voltados para a circularidade e para a desaceleração. Obrigada, Amanda. Obrigada, Amanda. E quando a gente fala sobre sustentabilidade, e aí a CIA, todo mundo lembra aquela grande indústria do varejo. E a Nívia estava contando um belo projeto para a gente, principalmente com jeans. Nívia, eu sei que todo mundo quer falar bastante, mas eu queria que você pudesse ser um pouco mais sucinta para a gente conseguir andar aqui com o painel, por favor. Obrigada. Boa tarde a todo mundo, obrigada pelo convite. É um prazer a gente estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. Então, a CA tem um pioneirismo, né, na parte de sustentabilidade. A gente tem uma história aí
que é global, de mais de 200 anos, e hoje aqui no Brasil a gente completou esse ano 48 anos, e a gente fala sobre sustentabilidade na CA de uma maneira muito responsável, né? A gente tem alguns projetos, e aí, para a gente cumprir o prazo aqui, não vou contar sobre todos os projetos, mas eu convido todo mundo a entrar na página da CA. A gente tem um relatório de sustentabilidade que conta um pouquinho dos nossos projetos, mas eu acho que é bacana a gente contar de onde veio tudo isso, né? Então, a gente tem um compromisso muito grande, uma agenda pública, né? A gente tem aí 5 compromissos públicos que a gente fala sobre sustentabilidade, como que a gente avança nessa agenda, que é uma Agenda Sustentável 2030, né? A gente trabalha muito esse tema junto com a ONU, junto com os ODS, e, nesse caminho, a gente enxergou uma oportunidade de trabalhar com o jeans circular. Então, a gente tem hoje 334 lojas, né, da C&A no Brasil, e 270 lojas a gente que chama Urna Reciclo, que é do Movimento Reciclo. O Movimento Reciclo, então, ele é um movimento que surge há 7 anos atrás, com o propósito da gente conseguir direcionar o nosso resíduo têxtil, né, o resíduo do pós-consumo. Então, a gente faz uma coleta, os clientes podem entrar na loja, deixar, né, as peças que elas gostariam dentro dessa urna, a gente faz uma triagem dessas peças, parte a gente faz uma doação. Então, a gente tem o Instituto C&A, que também mostra e conta um pouquinho da história da C&A em relação à sustentabilidade. O Instituto faz um trabalho incrível lá dentro, e tem mais de 30 anos, então a gente olha aí e entende qual que é a complexidade e o tamanho do trabalho, né, que a C&A vem fazendo em relação à sustentabilidade. Então, o Instituto faz esse direcionamento dessas peças que ainda podem ser doadas, que estão em bom estado. Depois a gente faz as peças que não podem ser doadas, não estão em bom estado. A gente tem uma empresa que é parceira nossa, que faz a parte de usar esse resíduo do têxtil, né, para fazer outros projetos. Então, a gente destina toda essa parte de resíduos para eles também. E o jeans a gente manda para um processo de desfibragem, né? Então, a gente destrói a peça mesmo, faz um fio novo através do resíduo do pós-consumo e do pré-consumo que a Amanda estava comentando aqui com vocês. Então, os nossos fornecedores utilizam aí esse resíduo e a gente faz uma nova peça, que é o jeans circular, que é esse jeans que eu estou usando aqui, que eu fiz questão de vir para mostrar para vocês, que é um jeans, uma peça jeans que está na loja, que é uma peça de moda circular. Então, esse é um dos projetos que a gente faz. O Movimento Reciclo completou 7 anos esse ano e a gente já arrecadou mais de 317 mil peças, né, o equivalente aí mais ou menos a 109 mil toneladas, né, de resíduos que iriam para aterro ou que iriam para um descarte inadequado, e que a gente conseguiu dar essa destinação. E dentro desse cenário, enfim, a gente tem diversos projetos, mas assim, trazendo um pouco para tangibilizar o que a gente vem fazendo em relação ao que a gente discutiu aqui, acho que é um bom exemplo. E aí eu quero que vocês, cada um responda, mas apenas uma questão. Porque a gente está em ano eleitoral e a gente sabe que o planeta está pedindo urgente por ações de proteção ao meio ambiente. Então, o que a gente pode, na concepção de vocês, uma coisa para a gente fazer com que o Brasil transforme essa indústria mais sustentável, desacelere? O que você... Educação, são políticas públicas. Então, Nívia, você que está com o microfone, gostaria de uma ação. Aí cada um vai pensando em uma ação também, por favor. Desafiador, né? Mas eu acho que é um conjunto, na verdade, né? Acho que a gente não tem uma ação assim que a gente poderia fazer de pronto, mas eu acredito muito que a gente tem um trabalho aí de políticas públicas que são extremamente importantes para a gente conseguir fazer com que isso aconteça na prática, que a gente tenha uma união setorial, então os setores precisam se unir, as empresas precisam se unir para pensar em estratégias escaláveis, que a gente consiga reduzir o impacto ambiental, e isso tudo precisa de educação da população e da sociedade para que a gente consiga evoluir e fazer escolhas mais conscientes, né? Escolhas mais sustentáveis. Acho que
A gente falou muito disso aqui, então eu acredito que esse conjunto a gente consiga ter algo mais estruturado, né? Mas a gente precisa assim de políticas públicas para isso. Paula, por favor. Olha, primeiro, assim, é um prazer estar na companhia tão luxuosa aqui de especialistas. Então, eu vou falar do meu lugar de não especialista, porque eu não sou do universo da sustentabilidade. Mas você deve ter uma visão pessoal. Eu tenho, e tenho uma visão como publicitária, porque, sem dúvida nenhuma, é um conjunto de políticas públicas, sem dúvida nenhuma, é um conjunto de conscientizações aí da indústria. Mas, assim, do ponto de vista aqui da publicitária, eu acho que a gente tem um desafio de construir um novo espírito do tempo, uma nova cultura, né? um novo jeito de se apaixonar pelas coisas. E eu acho que esse é o nosso papel aqui como publicitários, eu, meus colegas na Artplan, é isso que a gente pensa todo ano, quando a gente desenvolve não só campanhas para o Fashion Revolution, mas também, de uma maneira geral, como que a gente olha para o varejo, como que a gente olha para o consumo, né? E reconstrói, né, esses laços de geração de desejo, porque é com isso que a gente trabalha. Né? A publicidade trabalha com essa mediação entre as marcas e o consumo. A gente trabalha com o consumo e a gente não se esconde disso. Né? Isso é positivo, ninguém vive sem consumo, né? E é prazeroso. Mas esse prazer ele precisa vir de um lugar mais sistêmico. Hoje de manhã, na palestra do Marcelo Gleiser, ele estava falando muito isso. Né? Ele estava dizendo assim, essa encrenca, essa treta, a gente fez junto. Então, a gente tem que desfazer ela junto. Então, não tem uma iniciativa. Aqui, do nosso lugar de comunicação, de publicidade, eu acho que é construir uma nova cultura, uma cultura onde a gente se apaixone, como você está dizendo, por aquilo que foi produzido de um jeito mais lento, por aquilo que a gente se orgulhe monumentalmente de um gigante como é a C&A, dessa calça jeans, como ela disse, que está na loja agora, e que foi produzida, né, de um jeito quase poético, como ela acabou de dizer, né, com pré-resíduo, com pós-resíduo. E que isso não aconteça só para as marcas pequenas de moda, como a Amanda estava falando, ou só para as marcas que estão recuperando a sua ancestralidade, como a Ciodurri, mas que, de uma maneira geral, no consumo e no varejo, a gente escreva novas histórias. Então, essa... Amanda, por favor, bem rápido, gostaria da sua opinião. Rapidíssima. Tem que ter mais fiscalização. A minha responsabilização do resíduo têxtil tem que vir para a indústria, para as empresas, para quem lucra com isso. O consumidor está na outra ponta e ele tem que chegar lá, depois que a indústria estiver muito adiantada nesse assunto. Então, personificou-se a empresa de um jeito que acha que ela tem uma ética natural. E isso não existe. Essa ética está relacionada a legislativo. Então, enquanto a empresa não for fiscalizada e não for penalizada, essa ética natural dela não vai surgir. Então, o que a gente precisa é de fiscalização em cima das empresas geradoras dessa poluição. Ciodurri, por favor, bem rápido. Então, o que eu venho pensando sobre essa questão é políticas públicas voltadas para a educação, acho que tanto para pessoas jurídicas e físicas, e legislação e fiscalização. Mas uma das coisas que mais me incomoda nisso tudo é o afastamento da academia da pesquisa científica com o setor empresarial. Eu acho que também, não só isso, também e a falta de descentralização de conhecimentos, porque da mesma forma que a gente está discutindo aqui, estamos discutindo para um público muito específico. E como isso vai chegar para as periferias, como é que isso vai chegar para o norte do Brasil, para o nordeste do Brasil, enfim, para outros lugares da nossa região. Então, descentralização, educação, corresponsabilização de todas as partes envolvidas, então, e também junção da pesquisa acadêmica com empresas. Então, sem isso, a gente vai ficar na mesma bolha, discutindo dentro da nossa bolha e não vamos conseguir furar ela. Bem, a gente, infelizmente, já está partindo para o final do nosso painel. E aí eu quero que vocês finalizem com esse pensamento bem rápido e, no final, divulguem os seus contatos. Vocês acreditam que estamos construindo uma moda sustentável e pensada em todos os corpos, ou apenas estamos nos iludindo com uma narrativa que foge da sociedade? Ciodurri, por favor. Todos não. Acho que a gente pode trabalhar com a maior porcentagem possível, porque humanamente é impossível carregar toda a responsabilidade, mas que estiver dentro das nossas possibilidades, a gente está avançando. Paula, o que você acha? Estou absolutamente de acordo. Acho que assim a gente está num momento de construir pontes, não de implodir. Então, assim, vai ser impossível falar de tudo, mas cada vez mais reconstruindo outros desejos, a gente vai conseguir ser mais diverso. Nívia, estamos construindo uma moda mais sustentável ou estamos nos iludindo com algumas narrativas?
Eu acho também que a gente está construindo em passos lentos, né? Acho que a gente está aí, tem uma jornada desafiadora em relação a isso. Acho que a gente tem evoluído, a gente vê essa mudança, até a mudança no consumidor, no próprio consumidor, né, no cliente, a mudança nas empresas também, por aspectos que sejam, né, de legislação ou mesmo aspectos que sejam de evolução no tema. A gente evolui, mas a gente tem um caminho ainda longo pela frente, né? Então, é isso, assim. E, Amanda, estamos construindo ou não? Vou ter que ser o Eminem agora, né? Rápido. Acredito que estamos construindo, mas que a gente não pode cair nessa narrativa tão ideológica de que parece que a gente tem um portal, sabe? Que a gente sai de um cenário ruim e chega num cenário ideal. A gente tem uma trajetória aí para seguir. Encerrei, só não vou jogar o microfone igual o Eminem. Pronto, deu tempo. Não jogue não, porque agora eu quero que você deixe uma mensagem final para todo mundo que está nos acompanhando online ou aqui presente na sala e divulgue os contatos do Selo Retece, o seu. Começando pelos contatos, @seloretece e seloretece.com.br. A gente atende desde microempresas que geram até 1 quilo de resíduo, até grandes empresas, para trazer esse cenário de acolhimento também, de inclusão das pequenas empresas. O meu recado é: busquem por transparência além do discurso. A gente faz uma ação tão legal aqui de gestão de resíduo têxtil. Cadê a nota fiscal? Cadê o certificado? Porque no marketing a gente já sabe que está, né? Então, transparência tem que ser documental e sair dessa discursiva. Nívia, por favor, se quiser também divulgar o site do CIA. É isso, né? Todo mundo baixando o app da CA, mas a gente tem 2 páginas que são muito bacanas da gente seguir. Tem o CA Brasil no Instagram, mas a gente tem o CA Carreiras também, que a gente conta um pouquinho de como funcionam os processos dentro da CIA, como as áreas trabalham, um atrativo mesmo para quem quer trabalhar lá dentro. Então, @CA Carreiras e LinkedIn CA Brasil também, quem quiser seguir, provavelmente a gente vai aparecer lá também, né, nesse fórum aqui que a gente está fazendo. E eu acho que o recado é esse, assim, a Amanda disse algo que é muito importante. Transparência, ética, integridade, é isso que faz uma empresa se consolidar e trabalhar com o tema de sustentabilidade de maneira consistente. Então, a gente precisa muito olhar para esse aspecto. Paula, Entrei no relatório de sustentabilidade. Desculpa. Obrigada. Paula, por favor, tanto da Artplan, também se quiser divulgar sua marca. Obrigada, gente. Bom, convido a todos vocês para conhecerem mais profundamente o case do Atacama. Tem www.atacamafashionweek.com.br para conhecer. Tem lá várias entrevistas, tem mais imagens sobre o projeto, mais fotos sobre o local, sobre o desfile e também o trabalho da Artplan. Convido também vocês a conhecerem um trabalho que eu tenho, uma marca de upcycling que eu tenho com meu marido, que está ali, o Ali, que se chama Kite Coach. É uma marca que produz jaquetas corta-vento a partir de pipas de kitesurf inutilizadas. www.kitecoach.com.br. Também é um projeto muito legal. E queria deixar um recado aqui. Rapidinho, porque ainda precisa sair do... Muito em cima do que eu falei agora há pouco. Essa treta a gente criou juntos, essa treta a gente tem que desfazer junto. E aí, cada um com seu papel individual. Já está esgotado, mas, por favor, pelo menos, por favor, produção, me dá só uns segundos para ele. Isso é racismo. Tô brincando, gente. Podem conhecer o @seudorri, @seudorri-studio, www.seudorri.com. E estou lá no norte do Brasil, em Manaus, Amazonas. Quem passar por lá, fique à vontade para conhecer nosso ateliê, nosso espaço, as pessoas que fazem as peças, processo de tingimento natural. E quem for para São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, também fiquem à vontade de conhecer. Eu acho que é muito importante nós conhecermos o nosso país mesmo, porque a gente desconhece de muita coisa. Tá bom? Obrigado. Gente, muito obrigada. Obrigada, festival.